as garantias em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é isso que faz a gente prosseguir, caminhar. Isso nos dá esperança. Abramos nossas Bíblias, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do 5 ao 10. Capítulo 5, do 5 ao 10. Vivendo com esperança. Eu vou ler e gostaria que os amados irmãos acompanhassem. Aqueles que não têm Bíblia, vai estar exposto no Data Show. 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 5 até o versículo 10. 2 Coríntios. E o que é que nos vai dar esperança e certeza? A eternidade. A eternidade nos dá todas as garantias, todas as certezas. A palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 5, do 5 ao 10. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos diz assim: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nós nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Curvemos nossas cabeças, vamos orar novamente, mais uma vez por iluminação e compreensão. Te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por esse primeiro domingo do ano, ó Deus. E nós sabemos que o Senhor se faz presente no meio da sua igreja, Pai, no meio do teu povo, no meio do teu rebanho, no meio das tuas ovelhas, no meio da tua família. Muito obrigado, Senhor, por esse primeiro domingo, e nesse momento nós te pedimos iluminação do céu do alto, porque a tua palavra já é revelada e inspirada, mas a tua igreja precisa de compreensão, de iluminação. Essa é a nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Meus amados irmãos, quando nós dizemos viver com esperança ou viver com confiança, o apóstolo Paulo está aqui, nesse texto, tá, que nós acabamos de ler aqui, fazendo uma comparação entre a nossa habitação terrena, por isso nós temos os pés no chão, e a nossa habitação celestial. Tudo isso para dizer que os crentes aqui, eles vivem em cabanas, em tendas. Por quê? Nós temos que estar com os olhos no céu, mas vivermos aqui para a glória de Deus, com os pés no chão, andando e vivendo conforme a vontade de Deus. Tá? Nós já fomos revestidos com o Espírito Santo de Deus. A nossa casa aqui, esse corpo é a habitação do Espírito Santo. Então isso tudo nos dá esperança, não só esperança, mas certeza, garantia que nós, como igreja do Senhor, nós vamos chegar na casa do Pai. Então aqui nós somos peregrinos. Peregrinos não fazem casas permanentes aqui na terra, não. Então é tendas que serão um dia levantadas e que nós vamos estar no céu junto com o Pai. E é interessante que o apóstolo Paulo já começa aqui no versículo 5, dizendo que Deus preparou tudo. Olha o que ele diz no verso 5. Verso 5, ó, lá no comecinho. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso. O próprio Deus nos chama e nos prepara. A preparação é divina, por isso nós podemos ter esperança e certeza. Deus, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou. Deus nos preparou para isto, para esse momento, para agora, para o hoje, mas também para o eterno. Pés na terra, olhos nos céus. Garantias, todas as garantias. Isso vai nos mostrar aqui, quando diz que Deus preparou tudo isso, vai mostrar ao mesmo tempo que a salvação, a eternidade vem de Deus. Foi Deus que planejou. Ele preparou para isto, dando-nos o penhor. Então, Ele nos dá a garantia aqui na terra e também no céu. A garantia na terra e no céu. Vai ter aula para as crianças, as professoras? Não? Seria bom as professoras levar para lá, tá?
as professoras levarem para lá, para as crianças, para que a gente possa caminhar. A gente tem que acostumar as crianças aqui, sim, mas seria bom para que a gente não possa perder o foco. Então, foi Deus quem preparou. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor, a garantia. Então, Deus nos dá a garantia. Deus nos dá o penhor, Deus nos dá a certeza. E aqui, meus amados irmãos, são todas as garantias. Não é a garantia, mas todas as garantias. Paulo enfatiza aqui essa preparação. A preparação aqui na terra e a preparação no céu. Toda a preparação. Então, Deus, Ele é o arquiteto e construtor da nossa esperança. É Ele que nos dá todas as garantias. Deus, Ele nos capacita, Deus, Ele nos destina, Deus, Ele nos chama, mas, ao mesmo tempo, nós temos que fazer a nossa parte aqui na terra. Que é o quê, pastor? Viver uma vida de santidade. Deus, Ele colocou tudo isso no nosso coração. Ora, foi o próprio Deus quem preparou. Então, foi Deus quem nos preparou para estarmos aqui hoje. Foi Deus quem preparou esse momento e foi Deus, e é Deus que prepara a eternidade, meus irmãos. E isto vai incluir o quê, pastor? A nossa regeneração. Quando ele diz que nós fomos preparados, nós já fomos regenerados, nós nascemos de novo e nós estamos nesse processo agora de santidade, que é um processo de preparação aqui. Esse processo vai durar até a vinda do Senhor, até aquele grande dia que Ele vai voltar para nos buscar. Tudo isso Ele preparou esse momento, Ele preparou a eternidade, Ele nos preparou para uma vida gloriosa, eterna. Deus, Ele nos preparou. Qual a garantia de todo esse preparo? Quando Ele diz, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Qual a garantia? Dando-nos. Essa é a garantia, o imperativo de Deus, dando-nos o penhor do Espírito Santo de Deus. Ele nos deu o penhor, a garantia, o penhor, nós temos a garantia, o penhor. Lá na advocacia é garantia, e aqui também. A garantia completa, hoje e no porvir. Então, a garantia está aqui. Qual a garantia? O penhor. O Espírito Santo nos selando para que nós possamos viver uma vida que agrada a Deus aqui na terra. Pés na terra, olhos nos céus. Pés na terra, olhos no céu. Essa é a garantia. Essa é a garantia que nós temos. É o penhor. É o Espírito Santo de Deus fazendo morada nos nossos corações. Nós agora somos templo, casa, morada do Espírito Santo de Deus. E tudo isso acontece através de Cristo. Vocês lembram o que Cristo vinha preparando tudo isso para esse momento? Ele diz, virá outro depois de mim que dará testemunho de mim. E esse outro é o Espírito Santo. E esse outro é o penhor que nos selou, que nos garante para que nós possamos viver uma vida que agrada a Deus aqui na terra. Meus irmãos, todas as garantias por meio de Cristo, porque Ele preparou tudo, preparou esse momento. Ora, foi o próprio Deus quem preparou. Todo o caminho foi preparado, tudo foi preparado para esse momento. Pés na terra, olho nos céus, todas as garantias, o Espírito Santo como penhor, garantia. E isso vai provar que nós somos filhos de Deus. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos filhos de Deus a saber. E é interessante que na outra pregação a gente viu, lá em Lamentações, que Deus é a nossa porção. E isso aqui também nos garante a nossa herança, a nossa eternidade. Deus nos preparou com o Espírito Santo, nós não só temos as garantias aqui na terra, mas o principal que é a nossa herança eterna. É isso. Os olhos têm que estar fixos justamente nisso, na eternidade. Enquanto nós estamos aqui, pastor, pés no chão, vida que agrada a Deus, uma vida diária, uma vida de constância, mas os olhos na eternidade. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que viver para Cristo. O modelo é a palavra de Deus, foi isso. Nós vivemos por fé. E isso vai trazer também o que? Amor. Nós temos que amar mais nesse ano de 2026.
Nós temos que ajustar todos os nossos relacionamentos que um dia foram quebrados, estraçalhados por causa de algum problema. Nós temos, enquanto nós estivermos com os olhos aqui no céu, na eternidade e os pés aqui na terra, nós temos que ajustar os nossos relacionamentos, os mandamentos deixados por Deus, que nós temos que seguir os mandamentos morais, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Os pés na terra é isso, a esperança é essa, de reconciliar qualquer outro relacionamento que foi quebrado. Nós temos que amar mais, viver mais, nos aproximar mais dos nossos irmãos, parentes, vizinhos, qualquer um que esse relacionamento um dia foi quebrado. É isso que nós temos que fazer. A justiça e a verdade de Deus tem que prevalecer na vida da igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que nada mais que a verdade, senão em favor da verdade. Justiça, retidão e equidade. Aquilo que Cristo viveu, nós temos que viver. Enquanto nós estivermos com os pés aqui na terra, os olhos no céu. Tem que ser essa a diferença da igreja do Senhor nesse novo ano que se iniciou. Esse é o olhar da igreja. Esse é o modo de viver da igreja. E nós temos que lembrar que Jesus disse que nós temos que se submeter ao seu senhorio, e isso não é pesar, nunca foi peso se submeter a Cristo, mas é fazer a vontade do Pai como o Filho fez, nós também temos que fazer. Meus amados irmãos, tudo isso em humildade, como Cristo foi, humilde em tudo, paciente em tudo. Tudo isso vai trazer para a igreja a esperança dos olhos na eternidade e os pés na terra. Enquanto nós temos vida aqui, nós temos que fazer isso, uma busca constante. Como é que nós falamos com Deus? Uma vida de dedicação, uma vida de oração, orar pelo seu semelhante, orar pelos seus irmãos, orar até pelos seus inimigos, aqueles que não praticam a justiça. Nós temos que orar, ter uma vida sincera de oração. Nós temos que sermos homens e mulheres generosos, o nosso coração tem que estar aberto. Jesus disse que é melhor dar do que receber. É isso que nós temos que fazer. Nesse ano de 2026, tudo tem que mudar ao nosso redor, meus amados irmãos. Porque nós temos esperança, nós temos a certeza, nós temos o penhor do Espírito Santo dirigindo a vida da sua igreja e a nossa vida individualmente, de cada um de nós. Há muitos irmãos passando por problemas e nós temos que trazer uma palavra para que eles possam aquietar os seus corações, porque às vezes estão ansiosos, cansados, sobrecarregados, numa vida de labuta que às vezes não podem suportar. Enquanto nós estivermos com essa esperança, com os pés na terra, mas os olhos no céu, nós temos que viver isso. E essa busca tem que ser constante, e isso começa com quem, pastor? Com nós. A busca pelo eu, por essa transformação, não o eu viver pelo meu eu, não, mas a mudança do meu eu, começa comigo. Não o meu eu para me orgulhar, não, mas essa busca para que eu possa melhorar diariamente, constantemente, agradar o Senhor, bendizer ao Senhor. É isso que nós temos que viver, é assim que nós temos que viver, e tudo isso vai gerar pés na terra, olhos no céu, vai gerar o quê? Gratidão no coração da igreja. Nós temos que ser gratos constantemente. Nós abrimos os olhos nesse ano de 2026, abrimos os olhos, estamos falando, estamos adorando, estamos louvando em comunidade. Nós temos que ter gratidão no nosso coração, não amargura, mas uma gratidão constante. O apóstolo Paulo diz que em tudo dai graça. Tudo, meus amados irmãos. Nesse ano de 2026, tudo dá graça, porque é mais fácil julgar, é mais fácil ter uma raiz de amargura do que agradecer a Deus pelas bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, o Deus que está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, nós temos que ser gratos ao Senhor. Gratos, nós iniciamos bem, nós iniciamos com o pé direito, nós iniciamos vivos, nós iniciamos em adoração, e às vezes a necessidade da igreja primeiro é se reclamar, não, tem que ser gratidão, em forma de gratidão.
para que nós possamos verdadeiramente experimentar toda a plenitude de Deus, toda a plenitude do Espírito Santo. O penhor do Espírito Santo só será experimentado por completo quando nós formos completamente gratos ao Senhor. Gratos ao Senhor, somente ao Senhor. Por isso, ele vai dizer que a nossa confiança está no Senhor. Olha o que ele diz no verso 6. Ele fala agora de confiança, que é o nosso tema. Por isso nós temos sempre confiança. Verso 6. Por isso nós temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo que nós ainda não chegamos em casa, nós ainda estamos distante, porque nós ainda estamos nesse corpo, e esse corpo ainda ele é corruptível. Ele está sujeito a falhas, então, quando alguém falhar perto de você, perdoe seu irmão. Nós não somos perfeitos, não. A nossa confiança está em Deus, nós não somos perfeitos. Não existe ninguém completamente perfeito. Perdoe o seu irmão, porque o corpo, ainda nós estamos ausentes, nós ainda estamos um pouco distante. É aquela coisa que os teólogos dizem, o já, mas ainda não. Nós já sabemos da eternidade, mas nós não chegamos ainda na casa do Pai. Então essa confiança que nos dá aqui, que ele fala a palavra confiança, que é coragem absoluta. Coragem para combater o bom combate, o dia a dia. Isso é certeza que nós vamos. Ele já nos tinha dito no versículo anterior, ora, que Deus preparou tudo e agora nós podemos ter confiança. Você vê que está tudo ligado. Podemos ter confiança, podemos crer no amanhã, como nós cantamos aqui hoje. Ele vive, podemos crer no amanhã. Podemos crer no amanhã, não é uma confiança esporádica de vez em quando, momentânea, passageira. Não é, mas é uma certeza. Confiança, nós temos toda a confiança. Ele traz uma tensão aqui. Ele vai dizer, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque nós não chegamos em casa ainda. É temporário esse corpo, será restaurado em glória, majestade e poder, somente naquele grande dia, quando o Senhor voltar. Mas enquanto ainda nós não chegamos ausentes, ainda há uma distância para chegar, já temos a garantia, pés na terra, mas ainda ausentes, distante, porque isso aqui que nós temos, esse corpo, não vai ser esse corpo que vai herdar o céu. Vocês sabiam, né? O que é que Jesus diz? Carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Esse corpo será restaurado completamente, será igual ao corpo de Jesus, perfeito em tudo. Por isso lá não vai ter dor, agonia, pranto, choro, lágrimas, não, mas ele vai enxugar todo pranto, lágrimas, tudo que tiver nos nossos olhos. Esse corpo aqui não vai ser ele. Não me pergunte como vai ser o corpo. Eu sei que vai ser igual ao corpo de Cristo. Perfeito, incorruptível. Aí sim, ele não aceita, o corpo da eternidade não aceita corrupção, não. Mas ainda há uma distância, ausentes ainda, o apóstolo Paulo. A condição do homem ainda é essa. Ainda não chegamos à condição de ausentes para a chegada, ainda tem uma caminhada até lá. Mas nós estamos caminhando para a casa do Pai, nós estamos prosseguindo, nós estamos avançando no poder do Espírito Santo de Deus. O penhor que nos dá a garantia, nós estamos caminhando, prosseguindo, avançando, dia após dia. Meus amados irmãos, é uma caminhada, peregrinos. Vocês lembram? Os cânticos de peregrinação. Eles andavam cantando e caminhando para Jerusalém. E nós estamos cantando, louvando, pregando e caminhando, não para Jerusalém, a capital de Israel, não, mas para Jerusalém celestial. Os peregrinos estão cantando, adorando junto nesse momento em comunhão, em unidade. Por isso nós temos que estender as tendas. As tendas têm que ser estendidas para que mais pessoas entrem nessa tenda, para que possam herdar o céu junto com a igreja de Cristo. É isso que nós temos que fazer nesse ano de 2026, estender as tendas, alargar as tendas para que mais um chegue, para que mais um entre, para que mais um ande, peregrine como nós, os peregrinos que estão a caminho de casa, os peregrinos que não têm casa eterna aqui, mas são cidadãos do céu,
temos uma herança eterna. E é para lá que nós vamos, meus amados irmãos. É para lá que nós vamos. Através de quê, pastor? O apóstolo Paulo, eu gosto de dizer, ele nos ajuda. Ele ajuda muito o pregador. Olha o verso 7. Através de quê? Fé. O apóstolo Paulo ajuda o pregador. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. É por fé. É por fé, por isso nós temos a certeza que um dia chegaremos. O crente não anda pelo que vê. Se fosse pelo que vê, nós nem estaríamos aqui. Porque nós olhamos por fora, o externo. Deus conhece o nosso coração. Por isso é por fé. É por fé, é por isso. A fé como bússola, como norte, como base, como orientação de que o crente vai chegar. Por isso nós sabemos e vivemos aqui hoje com os pés na terra. Porque nós vivemos por fé. Se fosse pelas tempestades da vida, já tínhamos afundado várias e várias vezes. Por fé. Enquanto Pedro olhava para Cristo, não afundou. Enquanto Pedro caminhava sobre as águas, olhava para Cristo, não afundou. Por isso a igreja anda por fé e não por vista. É a fé. É isso que mantém, é as bases, é os alicerces da igreja que jamais serão quebradas, aonde as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. É a base de sustentação, é a base que nos dá para que nós possamos ter a certeza absoluta. É a fé, mesmo em meio às trevas, lutas que nós vamos passar aqui na terra. Mesmo quando não conseguimos ver, mas nós sabemos que Ele existe, nós podemos crer, nós temos a certeza, mesmo que passemos ou andemos pelo vale da sombra da morte. A certeza que chegaremos é através da fé. Em quem, pastor? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, não permita que as circunstâncias da vida ditem a sua vida, não permita que as circunstâncias da vida direcionem a sua vida, não permita, mas viva por fé, ande pela convicção, veja o impossível, veja o sobrenatural, é ver e saber, é aquilo que o escritor de Hebreus disse, a certeza, nós não precisamos ver, mas nós precisamos crer. E esse é o princípio fundamental que deve governar a nossa vida, que deve governar a nossa história. É isso aqui que está no verso 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos, e não por vista, não. É aquilo que o escritor de Hebreus disse. Coloque bem aqui para a gente ler junto com a igreja, por favor. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1, creio que é. Hebreus 11:1, é isso mesmo. Vamos ler. Vamos lá, igreja. Ora. A fé é a certeza absoluta de coisas que não se esperam. E a convicção de fatos que não se vê. Não precisamos ver, igreja. Precisamos crer e confiar que o amanhã já está garantido, porque nós vivemos por fé, por confiança naquele que fez todas as coisas. Ora, lembra do versículo 6, né? Ora, ele foi o próximo, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Certeza, absoluta fé, convicção, certeza. Por isso nós esperamos. A esperança cristã é certeza. Não é uma coisa que vai esperar que talvez não vai acontecer. Não é isso. É certeza absoluta. Certeza absoluta. Que os seus planos não podem ser frustrados, que os seus planos não vão falhar e nunca falharam. É certeza absoluta. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu desejo estar com o Senhor. O que é que ele diz no verso 8? Sim, verso 8. 2 Coríntios, verso 8. Olha o que é que ele diz, meus amados irmãos. Ele diz assim, sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo não queria se suicidar, tá? Não era isso não. O que ele queria era estar na glória. O que ele queria era estar com Cristo. Vocês lembram o que ele disse, né? Mas enquanto eu viver aqui na terra, o viver é Cristo.
E aquela coisa que ele diz, ó, pés na terra, olhos no céu. Viver é Cristo, os pés na terra e o morrer é lucro. Eu vou para a casa do Pai. Eu vou ser glorificado, não haverá mais dor. É isso que ele está falando. Não querer se suicidar, não querer se matar, não. O que ele está dizendo lá é melhor, muito melhor, porque eu estarei com o meu Senhor, porque eu estarei com o meu Redentor, porque ele vive para todo sempre. O que o apóstolo Paulo está dizendo é isso. Viver, pés na terra, olhos no céu. Morrer é lucro. Se chegarmos, chegaremos na casa do Pai. Nós temos que amar a presença de Deus aqui hoje. Agora, nesse momento, nesse lugar. E ele parte para o versículo 9, dizendo que nós temos que agradar a Deus. Agradar a Deus é o nosso alvo. Qual o alvo da nossa vida? Agradar ao Senhor. Qual o alvo da nossa vida? Bem dizer ao Senhor, ao que é que ele diz no verso 9. Olha o que é que ele diz. E é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele. Quer presentes, quer ausentes. Quer nesse corpo, quer seja lá. Minha vontade aqui é agradar o Senhor. Nos esforçamos. Aqui esforçar não é um esforço físico, tá? Deixa eu dizer aqui o que é esforçar nessa língua aqui. Esforçar aqui é honrar e servir ao Senhor. Prazer de servir ao Senhor. É essa a palavra no grego. Eu tenho que ter prazer, eu me esforço para honrar o Senhor. Eu me esforço, eu tenho prazer de servir ao Senhor. É isso o esforço. Não é esforço físico. Não é. Mas o esforço de honrar, em servir ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, o prazer de servir ao Senhor, sempre agradar a Cristo, sempre agradar a Deus, matar as nossas vontades e agradar e fazer a vontade do Pai que estás no céu. Essa tem que ser a nossa vontade. Agradar a Cristo. E ele vai dizer, no presente, pés no chão e no porvir, ausentes. Quando nós chegarmos lá. Agradar a Cristo no presente e no porvir. Nos dias atuais e quando chegarmos na terra, no céu, na terra e no céu. Quer presentes, quer ausentes. Agradamos a Deus. Seja na vida aqui na terra, ou seja na existência celestial, eterna junto com Deus. Estaremos lá o quê, pastor? Aqui, glorificando a Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz. Estão aqui com os olhos pisados, agora nesse momento, pés na terra, glorifiquem a Deus. Glorifiquem a Deus todos os dias das suas vidas. Pastor, por que foi que eu nasci? Para glorificar a Deus. Pastor, por que é que eu estou aqui nesta manhã, neste primeiro domingo de 2026, para agradar a Deus? Olha a palavra de Deus aqui. Para agradar a Deus. Para agradar a Deus, para bendizer ao Senhor. E se chegarmos no céu, continuamos a glorificar a Deus. Vida eterna, eternidade. Eternidade. Nossa vida tem que ser esse. Isso tem que a todos os momentos das nossas vidas. Toda a nossa vida tem que ser moldada sobre isso. Agradar a Deus. Em que, pastor? Vida de oração. Em que, pastor? Vida de leitura da palavra. Em que, pastor? Relacionamentos interpessoais. Em que, pastor? Relacionamentos pessoais. Tudo tem que ser para agradar a Deus. A nossa adoração a Deus, ausentes lá no céu ou presentes, tem que ser para agradar a Deus. Porque ele disse que um dia nós passaremos pelo tribunal de Cristo. E o que nós fizermos aqui na terra vai ser julgado. Um dia nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Pastor, todos serão julgados, todos serão julgados. A nossa sentença já é de salvação. A sentença deles serão de condenação. Mas as nossas obras, o pastor Paulo vai dizer que nós seremos julgados por obras. Pensamentos, ações, quando ele coloca obras, ele coloca tudo. Verso 10, olha o que ele diz, no verso 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Todos, não só alguns, mas todos nós. Cristo como juiz supremo, o juiz justo, não igual a essas cortes que julgam segundo a sua vontade e o seu querer. Mas o juiz por excelência, o justo juiz estará lá,
fazendo o julgamento. Qual a sentença para os crentes? Salvação. Mas aqui ele vai avaliar as nossas obras. A sentença nossa é de salvação, porque a sua justiça já foi colocada sobre nós. Nós já temos a salvação, nós já temos a vida eterna, nós já fomos sarados pelas suas pisaduras, ele já nos redimiu, nós já temos todas as garantias. A eternidade já nos agrada, já nos aguarda, mas haverá uma prestação de conta nesse julgamento aqui. Por isso nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, com o que nós sentimos. Nós temos que ter cuidado, porque nós seremos julgados. Nós seremos julgados. Nossa salvação está assegurada. Mas o que ele vai avaliar aqui é a nossa fidelidade. Olha o que é que ele diz aí no finalzinho. Ó. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal. Nós temos que praticar as boas obras que glorificam a Deus. Não é nossa justiça própria, não é nossas obras de bondade, mas todas aquelas obras que ele preparou para que nós vivamos nela. É isso. Quais os nossos motivos? Por que nós estamos aqui hoje? Quais as nossas atitudes no dia a dia? Quais as nossas ações que agradam a Deus? Quais as nossas palavras? Quais as nossas omissões? Tudo isso será avaliado. Tudo isso será avaliado no tribunal de Cristo. Sentença para a salvação já está garantida. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Cristo. Todas as garantias, todas as certezas, pela fé. Por isso, meu amado irmão, viva com os pés no chão, mas com os olhos no céu. Perspectivas e problemas temporais todos vão ter, mas sabendo que a tribulação vai passar. Haverá problemas, mas haverá aquele que é Senhor sobre todos os problemas. Nós temos que estar com os olhos no céu, não com os sucessos passageiros e momentâneos que são temporais aqui na terra. Todos os nossos relacionamentos, meus irmãos, nós temos que cuidar. Marido cuida da esposa, esposa cuida do marido. Filhos honram pai e mãe. E pais cuidam do filho, ensinando eles no caminho que eles devem andar. Nós precisamos, como igreja do Senhor, hoje aqui diante de Deus, já trazendo como aplicação para as nossas vidas, nós temos que dar, e precisamos dar os primeiros passos. Quem começa somos nós. Somos nós que começamos, somos nós que damos o primeiro passo em qualquer um dos relacionamentos, meus amados irmãos, interpessoais. Certa feita eu disse isso lá para uma irmã, ela não está mais lá. Estava tendo uma confusão com o vizinho lá, eu disse, minha irmã, lá na época do Moraes, a crente é a senhora. Então quem tem que ir é a senhora. Quem tem que fazer essa reconciliação é a senhora. Não, mas foi ela que começou, não importa. Quem tem que dar os primeiros passos somos nós. Somos nós que os crentes somos nós. Eu sei que é difícil. Nós vamos enfrentar algumas dificuldades para dar esse primeiro passo. Mas nós temos que lembrar que nós temos o penhor. O penhor, o Espírito Santo, que nos capacita para isso. O Espírito Santo como garantia. Então nós podemos hoje enfrentar qualquer incerteza que nós temos na vida. Inclusive a dos relacionamentos quebrados. Suportar as aflições com esperança, até um relacionamento que foi quebrado. Eu disse ontem, na pregação lá no Ramalhete. Meus amados irmãos, nós temos esse suporte como, mesmo diante das aflições, como o penhor do Espírito Santo em nossas vidas, meus amados irmãos. Quem tem que dar o primeiro passo somos nós. Mas é nós que temos que ir, reconciliar, dar o primeiro passo, dizer as primeiras palavras. Nós temos que perseverar nas dificuldades. Segundo ponto, desenvolver uma vida de santidade. O desejo supremo da igreja, depois de receber esse penhor, em todas as decisões cotidianas da igreja, qualquer assunto da entrada até o púlpito da igreja, todas as decisões cotidianas têm que ser embasadas em Cristo, no penhor do Espírito Santo de Deus. Corações quebrantados e contritos, relacionamentos familiares, na atividade profissional. Você tem o penhor, você tem a herança, você tem a garantia, você foi selado, marcado. Ministério,
da sua igreja não foi, meu amado irmão, para ser uma função, não é. Não é um cargo, aliás, é uma função, um serviço ao Rei dos Reis e Senhor da Glória. Nós servimos ao Senhor. Nunca é por pesar, não, mas é por gozo na alma. É por gozo na alma, alegria no coração. Tá? E o crente tem que sempre que estar preparado, porque a gente viu que haverá um tribunal. Haverá um tribunal, a realidade do julgamento de Cristo. Por isso nós temos que examinar nesta manhã as nossas motivações. Buscar pureza e singeleza de coração sempre. Investir em valores eternos, vida espiritual diante de Deus. Uma vida de retidão, integridade diante de Deus. Uma vida de equidade diante de Deus. É isso que Deus quer. Por isso nós temos que nos levantar com coragem. Viver com coragem. Andar por fé. Deseje o céu. Busque agradar a Deus. Busque agradar aquele que em breve julgará todas as nossas obras. Nós temos que viver para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Qual a nossa perspectiva para 2026? Meus amados irmãos, confiança ou desesperança? Confie no Senhor. O Espírito Santo já é a tua garantia, já é a nossa garantia. Nós temos todas elas, todas elas. É agradar a Deus ou agradar a homens? Sempre agradar a Deus. Porque se a gente fizer essa barganha, nós prestaremos conta. Sempre agradar a Deus. Sempre agradar a Deus. A perspectiva é essa do cristão. Sempre agradar a Deus. Que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos. Que o Senhor nos ajude em 2026, como nos ajudou até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos que lembrar que somos cidadãos no céu. Nossa morada não é aqui. Olhos nos céus. Pés na terra por enquanto, mas olhos no céu. Que nós possamos alcançar todas as expectativas em Cristo. O sonho tem que ser sonhado com Cristo. Coloque os seus sonhos em primeiro lugar, o reino de Deus. Sonhe com Cristo. E a sua esperança será feita, será realizada com sucesso. Nós temos que lembrar de todas as garantias. Ele como testemunha fiel, Jesus. Ele é a testemunha fiel lá em Apocalipse. Testemunha fiel. Ele como primogênito que já foi na frente preparar um lugar para a igreja. Todas as garantias, cidadãos dos céus, não da terra. Aquele que ama a nossa alma e que zela pela alma dos seus santos. O salmista vai dizer que ele tem prazer em receber os seus. Prazer na morte dos santos, porque ela é maior. Nós temos que entender isso. Quando um é levado para lá é melhor. Às vezes nós não entendemos, não nos acostumamos com a perda, mas, meus amados irmãos, é melhor. Ele é o governante que está governando as nossas vidas, aqui hoje, enquanto nós estamos com os olhos na terra, com os pés na terra, mas com os olhos no céu. As garantias estão em Cristo, somente em Cristo, igreja. Como alicerce da igreja, como cabeça da igreja, como pedra de sustentação da igreja. Todas as garantias, toda a esperança está em Cristo. O Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Aquele que se faz presente hoje no meio da sua igreja. Aquele que conduz a nossa história, aquele que conduz a nossa vida. Aquele que tem prazer nos seus santos, aquele que tem prazer nas nossas almas, aquele que tem prazer em orientar as nossas vidas. É Ele que conduz a nossa história. Não olhe para as gotas, os pingos, e nem para os vendavais. Ele é Senhor sobre o tempo, Ele é Senhor sobre o espaço, Ele é Senhor sobre a história. Ele controla a nossa vida, Ele controla a nossa história. Que Deus possa nos abençoar em 2026. Que nós possamos continuar fazendo, como o apóstolo Paulo diz, prossigamos, avançando para o prêmio da soberana consolação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, igreja? Deus possa nos abençoar. Vamos orar, que à noite nós possamos estar de volta aqui, glorificando o nome daquele que sempre será glorificado. Oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, te agradecemos, ó Pai.
por mais uma manhã, por estarmos na tua casa, ó Deus, casa de oração, casa de adoração, aonde a tua igreja se reuniu nessa manhã, ó Pai, para glorificar, para te bendizer, para te adorar, ó Deus, para proclamar teu santo e bendito nome. E ele foi proclamado nessa manhã. Ó Deus, que o Senhor possa conduzir os nossos passos, ó Deus, nesse ano de 2026. Nós nos colocamos diante do teu altar, nesta manhã, na tua presença santa, ó Pai. Porque o Senhor está no trono governando todas as coisas. E nós colocamos as nossas vidas, a nossa alma diante de ti, nesta manhã, te agradecendo, ó Pai. Te agradecendo, sendo gratos, ó Deus, pelo teu amor incondicional, pela tua maravilhosa graça, ó Deus, pela tua mão poderosa que o Senhor tem estendido na vida da tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Por esse ano que passou, ó Deus, mas por esse ano que começa. E que o Senhor possa, ó Deus, nos conduzir, nos fortalecer, nos direcionar. Cada passo, cada decisão, seja em casa, seja no trabalho, aqui na tua casa, ó Deus, na tua igreja, como teu corpo. Tudo, ó Pai, direcionado pelo Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares. Abençoe aqueles que estão nos nossos lares nos esperando. Ó Deus, e que o Senhor possa alcançá-los, ó Deus, com o teu poder, com esse penhor que foi nos dado, o penhor do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo sopra para onde quer. E nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, sopra na vida daqueles que estão nos nossos lares, parentes, ó Deus, filhos que ainda não foram convertidos, irmãos, todos os nossos familiares, ó Deus, para que eles possam sentir verdadeiramente o que é ter os pés na terra, mas ter os olhos no céu, ó Deus, com as garantias que o Senhor nos dá. Ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando nesse primeiro dia da semana e no culto de adoração à noite. Nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Meus irmãos, Deus nos abençoe. À noite nós temos o nosso culto de louvor e adoração, às 18h30, em nome de Jesus. Em nome de